Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha organização para a volta para o Android. Eu estou considerando voltar provavelmente no início do próximo ano para o Android. Quem acompanha o canal sabe que eu uso 50% do tempo cada dispositivo. Eu sempre, por conta do meu trabalho de criação de conteúdo e também de desenvolvimento de soluções de inovação, eu trabalho sempre com dois celulares. Então eu tenho que sempre ter no meu bolso um iPhone e um Android. Atualmente eu tenho como Android o S21 Ultra com 16 de RAM e 512 de armazenamento e também um iPhone 13 Pro. O ano que vem eu estou pensando em fazer essa mudança. Por que o ano que vem, né? Eu até pensei em antecipar essa mudança para agora, só que eu ainda estou com o S21 Ultra, e aí eu estaria trocando por um aparelho de uma geração anterior, e a ideia é trocar por um mais recente. Então, provavelmente no início do próximo ano, com a chegada do S23 Ultra, esse provavelmente será o escolhido. Até pensei em pegar um dobrável, mas o custo do dobrável para o meu perfil eu acho que ainda não encaixa, eu acho que é muito alto, então eu vou ter que dar uma segurada. Pelo aparelho, eu adoro, eu pegaria tranquilamente, eu acho fantástico. O tempo que eu fiquei com o Galaxy Z Fold 3 foi um dos melhores aparelhos que eu usei na vida. Para produtividade não tem igual, mas eu acho muito caro, gente. Eu acho muito caro, então não cabe no meu orçamento hoje, não por conta do aparelho e tal. Se bem que a parte de câmeras, eu particularmente prefiro a série Ultra por ter zoom de 10 vezes. Isso eu acho que é importante ter o modo macro. Isso faz a diferença para mim. Eu uso realmente, eu viajo e faço uso desses recursos e normalmente no dia a dia também. Então, são coisas que eu não conseguiria abrir mão, mesmo tendo aumento da produtividade, mas é uma escolha pessoal minha. Gosto muito do Z Fold, mas o custo é o que acaba pegando firme, né? Pegando forte aí na questão da troca. Então hoje eu vou mostrar como eu estou me preparando e quais são os problemas que eu estou enfrentando aí para fazer essa migração. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então falando de coisas que eu vou perder nesta mudança. Primeira coisa, coisas que fazem sentido para o meu dia a dia, tá, gente? Pode até ter mais coisa nessa lista, mas que pessoalmente para mim terá um impacto e eu fico pensando um pouco sobre vale a pena o esforço ou não, tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto, relação ao aplicativo de notas, tá? Isso é um dos pontos principais. Eu mantenho todas as minhas notas de trabalho e pessoais aqui neste aplicativo. São 123 notas, tá? 122 tem essa de teste aqui. E elas são sincronizadas com o iPhone e se eu estiver usando o iPad também. Tudo que eu faço aqui está sincronizado no celular e vice-versa, e realmente, puxa, para mim, quebra um galho imenso poder reunir todas as anotações, inclusive mantendo documentos escaneados e fotos. Fazer essa migração seria, acho que vai ser um desafio, porque eu tenho muita nota que tem imagem escaneada, documento escaneado. Então, eu não sei como elas vão ficar, se eu vou criar PDFs, eu ainda estou estudando como é que vai ser essa mudança, mas mesmo que eu crie PDF, aí não é a mesma coisa. Para fazer a busca aqui, eu já me acho, consigo me encontrar de uma maneira super fácil e faço muitas consultas em cima dessas notas, e isso com certeza vai ter um impacto bem forte no meu uso. Estou estudando como alternativa ao Evernote e o Keep, do Google. Não sei, vou ver se de repente alguma outra coisa funciona, mas a ideia é que funcione dos dois lados, que eu consiga atualizar e utilizar tanto no iPhone quanto no Android, porque amanhã, se eu quiser fazer o movimento de volta, eu consigo manter as minhas notas em dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a continuidade. Aqui usando o pacotinho Office, vamos chamar assim, da Apple, eu consigo manter, por exemplo, a planilha que eu tenho meus gastos, a performance do site e tudo mais, e minha receita, eu consigo manter ela sincronizada no mesmo pé em qualquer lugar. Dá para usar o do Google? Dá, eu até estou preparando já isso aqui, ó. Eu tenho uma pastinha de produtividade e aqui eu tenho as soluções do Google. Provavelmente vai ser virar a chave,
não tem nenhum grande problema. Eu diria que eu vou encontrar problemas aqui, por exemplo. Eu gosto muito desse aplicativo de infográfico, e ele exporta os infográficos, os modelos, somente para o Keynote, tá? Então eu provavelmente vou ter problema com isso. Diminui um pouco a minha produtividade, mas não é nada de outro mundo, porque aí no final, né, da execução, né, da realização do trabalho, eu salvo em PowerPoint também, está resolvido. Então eu acho que vai dar certo, mas não é o melhor dos mundos, tá? E para terminar, o AirDrop. O AirDrop também, para mim, é muito importante porque eu consigo transferir todos os arquivos de uma forma muito simples, muito rápida, do celular para o computador, tá? E vice-versa. Então, isso é uma coisa que realmente faz uma diferença para mim e eu vou sentir falta, porque no Android o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar um SSD para poder salvar o que eu gravei lá e depois espetar o SSD aqui no computador para poder salvar o arquivo para editar. Então teria este tipo de problema. De qualquer forma, como a câmera principal já do canal, já há algum tempo, é o iPhone e não o Android, então eu acho que eu não vou ter esse problema e eu normalmente gravo os vídeos em casa. Somente quando eu estiver fora de casa, gravando fora de casa, aí eu vou ter sim o problema de ter esse passo a mais. Não é o fim do mundo, mas é um trabalho a mais que hoje eu não tenho. Bom, pessoal, então superado, né, esse problema das notas, que hoje eu considero mais crítico, que o resto é meio perfumaria, dá para passar, dá para acabar resolvendo o assunto sem muito estresse. Eu acho que eu tenho vantagens muito interessantes. Por exemplo, eu tenho um relógio muito mais atual. Eu tenho um Galaxy Watch 4 que nunca foi utilizado, está aqui zerado, olha, nunca, ele saiu da caixa no unboxing, foram feitos alguns testes com ele e ele está guardado desde então. Então hoje eu tenho um Apple Watch Series 3, que não é tão completo com esse aqui, não tem o ECG, não tem como medir pressão, oxigênio no sangue, um monte de coisa que esse cara aqui tem. Então isso é bem interessante. Por outro lado, claro, meus dados estão no Apple Watch, e isso é um outro fator que eu vou ter que considerar com muito carinho antes de fazer a troca, tá? Mas o fato é que aqui eu não tenho custo. Eu estou com um relógio novo e que está zerado na caixa, que eu acabei de tirar da caixa, né? E está bem novinho, apesar de não ser o mais recente. Com relação ao celular, eu não faria a troca agora, porque esse celular já daqui a pouco está fazendo 2 anos. E o celular da Apple ainda é um celular mais recente, mais novo, então é mais interessante ficar com um aparelho mais novo. Mas vou ser muito sincero, não vejo problema nenhum em fazer essa troca, porque esse aparelho, apesar de ser um Exynos, que não é a melhor coisa do mundo, ele não tem um problema de superaquecimento, ele normalmente, eu posso dizer que ele aquece dentro do esperado, está com uma performance excelente, tem 16 de RAM e 512 de armazenamento, ou seja, é um aparelho super top, está impecável, e as câmeras, se nós formos avaliar, elas pouco mudaram, tá? Melhorou um pouquinho a performance em fotos noturnas, mas só. Então é um equipamento muito legal e que hoje você não encontra esse equipamento para comprar em lugar nenhum, né? Muito raro você encontrar o modelo de 512 e 16 de RAM. Então é um super aparelho, até os novos não estão mais vindo com 16 de RAM, né? Então é um aparelho bem interessante e com uma performance impecável. Bom, questão das notas aqui, como eu disse, eu vou ter que experimentar o Evernote, que esse me geraria custo, e o Keep do Google são os dois primeiros que vieram à mente, né? Mas vou buscar umas outras alternativas também para ver qual é a que mais se adequa e que as minhas expectativas e que eu consiga ter o menor número, né, de perdas possível. Lembrando também que essa questão da mudança não é tão crítica para mim, gente, porque eu uso os dois aparelhos ao mesmo tempo, e esses dois aparelhos são utilizados em casa, porque meu escritório é em casa. Então eu consigo ficar basicamente 50% do tempo com cada aparelho, com cada sistema operacional, até por conta do meu trabalho. Então a diferença é que esse aparelho, né, ele seria o aparelho para ir para a rua, porque aí o chip, eu só tenho um, não tem sentido ter dois chips, né, um em cada aparelho, para os dois ficarem em casa na maior parte do tempo, e eu normalmente saio com um aparelho por vez, né. Então a única diferença é que
seria o aparelho do chip agora, o do Android. Qual que é o ponto negativo disso? O tamanho dele. Ele é muito grande comparado com o iPhone. Eu acostumei com um aparelho menor, né, o 13 Pro, não estou usando o Pro Max, então esse aparelho realmente ele fica mais incômodo no bolso da calça para entrar e sair do carro, você tem que tirar ele do bolso, é mais complicado de usar do que o iPhone 13 Pro, que é mais compacto, isso não se discute. Uma alternativa seria o dobrável, o Galaxy Z Fold 4, mas o preço neste momento para mim é um pouco salgado demais, mas eu acho que ele resolveria esse problema. Eu sou uma pessoa super cuidadosa, então não teria muito risco de dano, né, de problemas com esse aparelho, então com certeza um dobrável ficaria na medida para o bolso, mas ele é muito caro, neste momento eu não tenho intenção de gastar tanto. Então, gente, assim, basicamente agora o meu grande desafio são as notas, a parte de pacote Office eu acho que eu consigo resolver bem, só virando a chave para o Google, a parte de Apple Music já está rodando aqui bem, e o resto, praticamente todos os aplicativos estão rodando aqui. O que, que eu não conseguiria fazer aqui? Aplicativos de música, da Korg, principalmente, não existem aqui no Android, então se, sei lá, acontecesse eu tive uma ideia de alguma coisa que eu quero gravar na rua, não teria o que fazer, eu perderia essa ideia. Mas eu não vivo de música, não trabalho com isso, então dá para passar. Segundo ponto, o Apple Arcade. Também eu perderia os jogos, né, que estariam limitados ali, eu ficaria com os jogos que eu tenho aqui no Android, que não são poucos, né, mas não teria o pacote ali dos jogos do arcade para poder usar em qualquer lugar, tá? Então, ó, mas tem muito jogo aqui, dá para se divertir sem o arcade e esperar chegar em casa para usar o arcade. Então, também não é nenhum grande prejuízo. De resto, gente, assim, eu usei para teste, para mais uma fase meio nostálgica, um emulador do PlayStation 1, mas fora isso eu não uso emuladores, então para mim, gente, sinceramente, qualquer plataforma tá, assim, eu estou super bem. Para espelhar na televisão, eu acho o Android um pouco mais fácil, mais amigável do que o iPhone, mas também eu vou estar em casa. Normalmente eu vou espelhar em casa, então não terei problemas, e não tenho hoje problemas, né? Porque eu vou espelhar, eu pego o Android e espelho quando eu preciso, porque normalmente eu não preciso. E se eu for viajar, eu viajo com os dois celulares. Então eu acho que sobra como grande desafio mesmo que eu comentei, as notas. Eu vou precisar dar um jeito nisso. Até para gravação de vídeo e transferência dos arquivos é super fácil porque eu vou gravar em casa. Normalmente eu vou estar gravando em casa. A exceção vai ser gravar fora, algum evento, alguma coisa assim, mas aí eu posso gravar e passar para um SSD e depois levar para o computador. Não vai matar fazer isso ocasionalmente, porque no dia a dia eu vou continuar fazendo com o iPhone. Então, no final das contas, eu preciso só estudar essa questão das notas, para a migração não virar um transtorno, uma coisa muito pesada para mim, e de qualquer forma eu tenho até o ano que vem para fazer isso, não preciso morrer de pressa, porque a minha intenção é fazer a troca pelo S23 Ultra, então vou ter um bom tempo para me organizar até lá. Então é isso, gente. Eu acho que é o que eu falei. A grande preocupação, o grande problema é a organização das notas. E eu diria que o segundo grande problema será me habituar de novo a um aparelho grande que vai ter que ficar fora do bolso quando eu estiver dirigindo, porque dirigir com o Galaxy S20 Ultra no bolso é ruim, né? Não é confortável. Então, dá para colocar ele no bolso? Dá, mas não fica confortável. E, por outro lado, o iPhone ele fica na medida, ele fica num tamanho que não incomoda, dá para você deixar ele no bolso sossegado. Então esse é um problema que eu vou ter que resolver, vou ter que enfrentar se eu realmente conseguir organizar minhas notas e conseguir otimizar essa mudança da melhor maneira possível, eu vou ter que conviver com esse problema, né, de ter que usar um aparelho um pouco maior do que eu gostaria no bolso. Mas de qualquer forma, eu acho que não tem grandes impactos a mudança. E o que eu falei, né? Eu acho que todo mundo que quiser fazer essa mudança tem que avaliar esses pontos, né? Questão de WhatsApp para mim não é problema, eu nem penso nisso. Na última vez que eu migrei, eu salvei algumas conversas naquele modo texto mesmo, salvei e fiz o download e acabou.
eu deleto mesmo, gravo o conteúdo, se tem alguma foto, algum vídeo que me interessa, beleza. O resto, gente, eu jogo fora com a maior tranquilidade do mundo. Eu não tenho apego nenhum à conversa do WhatsApp, então para mim esse é um problema a menos também. E fora isso, gente, eu acho que é uma migração tranquila, para mim não tem grandes problemas, eu acho que dá para fazer sem nenhum grande estresse. A única questão são as notas. As notas, para mim, hoje eu acabei por concentrar as notas no iOS, né, e no Notas da Apple por tanto tempo, eu acabei criando um problema que agora eu vou ter que estudar com muita calma para ver como é que eu resolvo, tá bom? Então é isso, pessoal. Então essas são as minhas preocupações principais e aí fica a dica, quem está querendo fazer a mudança, para ponderar, né, e pensar nesses pontos. Um único último, quer dizer, ponto que vale a pena lembrar também, se você tem livros que você não leu comprados na Apple e você quer migrar, mas aí não como eu, de continuar ficando com os dois aparelhos, continuar com os dois aparelhos na mão. Se você quer fazer essa migração, tem que pensar muito bem se você já terminou seus livros, porque aí você vai perder o acesso a eles se você mudar para o Android. Então tem que pensar se vale a pena mesmo, se você já leu, já terminou seus livros, para você não ter dificuldades em acessar o que você já comprou. E claro, gente, sempre, mas sempre coloque na lista tudo que você gastou na plataforma, porque muitas vezes, se você não tiver um similar gratuito no Android, você vai ter que gastar muito dinheiro para comprar os aplicativos pagos que você já tinha no iOS do iPhone. Então pensem muito bem nisso. Como eu sempre usei as duas plataformas, eu tenho aplicativos e jogos comprados dos dois lados, então paciência, né? Eu vou perder, que isso sim é um ponto que me preocupa, né, que me chateia um pouco, perder os aplicativos de música da Korg que eu tenho no iOS. Se eu tiver uma ideia de alguma coisa na rua, né, como eu comentei, eu não vou ter como registrar ela na hora, eu vou ter que, sei lá, resmungar alguma coisa, gravar alguma coisa para quando chegar em casa tentar lembrar. E isso no Android não tem nenhum similar do mesmo nível dos aplicativos da Korg, então isso com certeza vai me fazer falta, mas como eu não trabalho com música de forma profissional, eu brinco só, então dá para sobreviver com isso, dá para esperar chegar em casa. Mas quem gosta e quem trabalha com isso também tem que pensar com carinho. E para finalizar, obviamente, quem edita vídeos, você tem que lembrar que tem o LumaFusion para o iPhone que roda liso, bonito, edita vídeo assim de uma forma fantástica, e você não tem ainda, em breve, se tomara, né, que chegue logo, né, porque está na fila aí para chegar, mas ainda não tem o LumaFusion para Android. Então aí você vai ficar com essa lacuna e não vai ter um similar, tá? Então tem que pensar muito bem nesses pontos antes de fazer a migração, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.